Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui nos nossos vídeos de dicas de marketing digital para iniciantes passo a passo. Esse vídeo de número 7, no qual nós vamos estar falando sobre o Facebook Ads. Se você não assistiu os outros vídeos, vale a pena você assistir. A gente falou sobre as ferramentas do Google, tá? Muito bem explicadinho, com vários detalhes. Então a gente vai começar aqui falando sobre o Facebook, né? Então, algumas coisas que são muito importantes da gente entender. O Facebook, ele tem um alcance chamado alcance orgânico e também tem o Facebook Ads. Então vamos saber um pouco aqui sobre as diferenças, né? O alcance orgânico é o número total de pessoas que viram suas publicações por meio de uma distribuição não paga, tá? Então, a diferença do alcance pago é o número total de pessoas que viram suas publicações como resultados de anúncios. Então, é interessante a gente saber que o novo algoritmo do Facebook, né, as publicações chegam em torno de 10% da sua audiência no máximo. O que significa isso? De repente você tem uma página lá que vai, sei lá, você tem 1000 seguidores, tá? Quando você faz uma postagem agora, né, o que acontece? Isso, no alcance orgânico, ele vai ser mostrado no máximo para 10% do seu público. Por quê? De repente você deve estar perguntando, né? Para que você aprenda e comece a usar o Facebook Ads. Então, isso que a gente vai estar falando aqui, né? Só como curiosidade, o dono do Facebook foi o homem que mais ganhou dinheiro em 2017, né? Por quê? Por que será, né? Porque ele começou fazer essa estratégia aqui de que as publicações cheguem em poucas pessoas, ou seja, no máximo 10%. Então, se você ainda não usa o Facebook Ads, vale a pena você pensar nisso para começar a utilizar o Facebook Ads para que você tenha mais resultados aí no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, tá? De uma forma geral. E aí, nesse vídeo aqui agora, a gente vai estar falando como você vai poder ganhar dinheiro, como que você vai fazer para que no Facebook Ads você tenha realmente, tá? Eu tô falando, porque muitas pessoas já usam o Facebook e usam assim de uma forma amadora, né? Então não tem tanto retorno financeiro, mas agora com o Facebook Ads de uma forma profissional, que você vai estar aprendendo aqui agora, você vai ter um retorno financeiro bem legal, tá bom? Então é muito importante da gente entender isso. Bom, para a gente começar a entender, né, algumas coisas muito importantes aqui, né? É importante que a gente entenda que as estratégias que se usa nas ferramentas do Google são bem diferentes nas ferramentas que se usa aqui no Facebook. Então, para isso, vamos começar com algumas perguntas, algumas reflexões, para você entender as diferenças que existem nas ferramentas do Google e as ferramentas no Facebook, tá? Então, só para a gente entender, fazer uma pergunta e você reflete aí, tá? Quando você vai fazer uma pesquisa para comprar alguma coisa, você pesquisa no Facebook? Isso é uma pergunta muito importante de você analisar. Quando você está no Facebook e você gosta de ver propagandas, analise isso, pense, reflita para que você possa entender que as estratégias que se usa no Facebook não são iguais mesmo a que a gente usa no Google, tá bom? Nas ferramentas do Google, tá? Então pense também, dá uma analisada, dá uma refletida, para que você entra no Facebook, ok? Então aí, né, depois de respondidas essas perguntas, a gente vai começar a entrar para que a gente possa entender o que não funciona no Facebook. Sabe o que não funciona no Facebook? E aí, pensou? Vou falar para você então. Propagandas. Propaganda não funciona no Facebook. Ainda mais aquele tipo de propaganda. Compre isso ou compre aquilo. Isso, sendo bem sincero com você, se você estiver fazendo isso, no máximo, você vai aparecer bastante. Pode ser que você tenha likes, mas vender você não vai, porque não é essa a estratégia que se usa para vender no Facebook, tá bom? Então, para a gente entender, né, algo muito importante, o Google escreveu um livro, né? Pediu que fosse escrito um livro, assim, mostrando tudo como está funcionando a mente do consumidor
de uns anos para cá, né? Que isso mudou radicalmente, ainda mais com o advento do celular, né? Se você não viu os outros vídeos, veja que vale a pena para você entender perfeitamente isso, como o celular mudou completamente o comportamento das pessoas de uns anos para cá. Ainda mais que todo mundo tem celular, todo mundo tem o seu smartphone, e o smartphone praticamente faz parte do corpo das pessoas hoje em dia, né? Então, a trajetória de compra das pessoas mudou completamente. E é nisso que nesse livro aqui, né? Se você quiser, você me dá um toque que eu te mando esse e-book que vale muito a pena ler, que é o ZMOT, Zero Moment of Truth, ou seja, o momento zero da verdade. E aí ele faz uma análise, né, da mente do consumidor ali, como que ele se comporta frente a várias situações e como que ele está comprando, resumidamente, tá? Então, nesse livro, né, ele mostra aqui, né, como funcionava, né, as vendas antigamente. Então, geralmente a pessoa lá tinha um estímulo, né, ela era estimulada sobre alguma propaganda, ela chegava, comprava o produto, né, e depois ela tinha a experiência daquele produto, né, então, ok. Só que isso mudou completamente. Hoje em dia, isso não dá certo. É muito importante que a gente entenda, que a gente se aprofunde agora, né, no que a gente vai falar sobre o Facebook, que fazer propaganda no Facebook e você achar que você vai vender, isso pode ser que aconteça, mas não com o potencial que a gente vai estar explicando aqui, né? É muito importante entender que para que você venda no Facebook, a estratégia é que você tenha um primeiro contato com a pessoa, você construa uma relação, você faça uma social com ela, ganhe a confiança dela para depois vender. E a gente chama isso de marketing de conteúdo, tá? Isso é muito importante da gente entender. Porque a trajetória de compra das pessoas, de um modo geral, mudou completamente, né? Hoje em dia, como é que funciona? Pensa como é que você faz aí quando você quer comprar alguma coisa. Então, geralmente, as pessoas, elas têm um estímulo, né? Aí, o que ela faz? Ela fala assim, poxa, vou comprar, sei lá, um tênis. Ela vai pesquisar antes, né? Então, ela vai pesquisar com os amigos, nos buscadores, na rede de pesquisa ali, etc e tal. E, claro, ela vai ter influência dos amigos, tá? Mas é importante de entender que a propaganda pura e simplesmente não vai funcionar. Ela vai pesquisar, ela vai interagir, ela vai perguntar, ela vai fazer social, ela vai procurar saber e entender perfeitamente sobre o produto, etc. Aí sim ela vai ter esse primeiro momento da verdade aqui, ela vai decidir o que ela vai comprar, tá? E mais para frente a gente vai falar sobre isso. Não adianta querer empurrar as coisas para as pessoas, tá? Guarde bem esse detalhe para que você não caia nesse erro. E aí sim, depois de construir toda aquela relação, aí sim você vai virar essa pessoa que tem a experiência. E dessa experiência, tá vendo, ó, que se torna o ZMOT da próxima pessoa, ou seja, um influenciador das pessoas. Ainda mais que as pessoas entram no Facebook para fazer social, né? Não entrando para comprar nada ali no Facebook, né? Então, isso que a gente vai falar um pouco aqui agora. É muito importante de entender que existe um funil de vendas no Facebook, né? E de um modo geral, tá? Não é o momento da gente falar de um modo geral, nós estamos falando do Facebook, mas é muito importante que se crie ferramentas para atrair esses visitantes, né? Porque primeiro de tudo ele é pura e simplesmente ali um estranho e ninguém compra de estranho, né? Hoje em dia a gente pesquisa bastante para saber o que é melhor para a gente. Então é importante que a gente use ali, por exemplo, aqui está falando ferramentas de blogs, redes sociais, anúncios, sites, etc. Então o que acontece? A partir do momento que você tem um anúncio ali no Facebook, você tem que converter esses estranhos em visitantes do seu site. Eu vou explicar mais para frente por que você tem que levar essas pessoas para o seu site, tá? Não adianta querer vender ali pura e simplesmente no Facebook, que isso não vai acontecer. Então ela vai se tornar um visitante ali do seu site, né? Então você pode criar ali, por exemplo, uma landing page, um formulário de contato, etc. Isso é muito importante, levar a pessoa para o seu site, levar para a sua landing page. Por quê? As pessoas, elas no Facebook, tá? Tem uma estatística que mostra que as pessoas, elas não olham mais de 7 segundos para alguma coisa que ela está vendo no Facebook. Então ela vai tomar uma ação de acordo com aquela análise de 7 segundos que ela fez. Aí sim, você leva ela para o seu site, né? Através dessas ferramentas que foram ditas aqui, e aí cria um relacionamento. E depois que você está se relacionando com essas pessoas, aí sim, você vai mandar um conteúdo interessante para ela, e etc. Tá? Que é o que a gente vai falar mais para frente aqui. Aí sim, através desse relacionamento,
né, você vai ter uma recomendação nas redes sociais, por e-mail, por vídeos. Então são ferramentas. Aí sim ela pode até se tornar um cliente e um promotor dos seus produtos. É muito importante de entender isso. Então aqui a gente está vendo um outro funil de vendas, né? Que é praticamente a mesma coisa, que é o funil chamado AIDA, A-I-D-A. Então, que é a atenção, a gente tem que criar uma atenção através de uma chamada, né? Criar um interesse da pessoa, um desejo para que ela compre, para que ela crie uma ação, tá ok? Então, vamos falar aqui agora um pouco sobre os passos para uma campanha de sucesso no Facebook. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Definir claramente seu público-alvo. Onde que está o seu público-alvo, né? Ele está no Brasil todo? Ele está num estado? Somente algumas cidades, somente uma cidade? Importantíssimo definir claramente isso. Saber perfeitamente quem é o seu avatar, sua persona, definir isso muito claramente, tá? E aí sim, né, ver qual é a faixa etária que você quer atingir, qual é a faixa etária do seu público, né? Do seu avatar, da sua persona e os interesses dela, ok? Isso é muito, muito, muito importante. A gente não pode dar tiro no escuro. A gente tem que chegar exatamente no público-alvo para que a gente possa ter resultados sobre as campanhas que a gente vai fazer no Facebook Ads, tá ok? Então, vamos ficando por aqui nesse vídeo e convido você para que a gente possa continuar no próximo vídeo a entender perfeitamente essa nova trajetória, né? E como que você pode fazer uma campanha de sucesso ali no Facebook usando essa ferramenta de Facebook Ads, tá ok? Então te espero no próximo vídeo e um grande abraço e até lá! DC Comunique, agência Google Partner.